Hoje estamos no capítulo 15 do livro de João. Algumas observações de introdução aqui e já vamos para a leitura e as perguntas. O ponto principal do capítulo 15 é esta ilustração, uma parábola, podemos pensar, que Jesus apresenta sobre a videira e os ramos. Um texto, às vezes, mal interpretado, mal aplicado, mas que ensina algo de importância para nós. Estamos aqui nas últimas horas de Jesus antes da sua morte, o tempo que ele faz esse intensivo com os apóstolos, reforçando ensinamentos sobre atitudes que ele esperava deles. Temos visto isso a partir do capítulo 13, o exemplo dele de lavar os pés para ensinar humildade e serviço. Também é importante a sua comunhão com Deus, frisando isso bastante no capítulo 14 e continuando agora no 15. 14, a promessa de enviar o Espírito Santo para guiar os apóstolos no seu trabalho, mas também a importância de permitir que Deus faça morada. E isso exige obediência aos mandamentos de Jesus. E agora no capítulo 15 também, a importância de permanecer nele, ramos permanecendo na videira. Também observamos com essa ilustração que ele apresenta aqui, um fato bastante importante. A videira pode perder ramos e ainda sobreviver. Mas o ramo desligado da videira morre. Então, nós não temos essa liberdade de nos desligar de Jesus e imaginar que ainda teria a vida. E outra coisa que observamos é que os ramos têm as características da videira. Como Jesus mesmo deu um exemplo perfeito de amor sacrificial. Ele quer isso dos seus seguidores. Como Jesus satisfez a vontade do Pai, obedecendo ao Pai, ele exige obediência dos seus discípulos, os ramos que estão nessa videira. Então, não podemos viver longe dele. Vivemos em dependência do Senhor. E Jesus ensinou bem isso, começando com os próprios apóstolos. Também uma outra coisa que ele frisa no capítulo 15 é que o mesmo mundo que rejeitou e odiava Jesus ia odiar seus discípulos. E é algo que nós aprendemos até hoje. O próprio apóstolo Paulo ensina que todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não temos como fugir dessa realidade. Faz parte do serviço ao Senhor. Então, várias coisas importantes aqui no capítulo 15. Já vamos para a leitura e as perguntas sobre os primeiros 11 versículos aqui. João, capítulo 15, começando no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim não nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Ok, a questão de relacionamento, obviamente importante nessa parte aqui. Como falei, nós dependemos da videira, mas
Jesus diz também que ele tem prazer em ver a fidelidade dos seus próprios discípulos. Então, é uma relação que envolve os dois lados. Nós dependemos dele e ele também procura um prazer em ver obediência daqueles que seguem. Agora, as perguntas sobre esse trecho aqui, começando com Emerson, e a primeira pergunta: nessa ilustração da videira, Emerson, vamos identificar as pessoas principais. Quem é a videira? A videira é Jesus. Ok, ele é bem claro sobre isso. Eu sou a videira, ele diz. E o agricultor? Seria Deus, que é o pai de Jesus, né? Ele é o Exatamente, agricultor. Deus Pai. E é interessante o papel que ele apresenta aqui, que ele tem o papel de cortar fora ou de limpar. Limpar a ideia de até aperfeiçoar os ramos que ficam na videira. Então, de alguma forma, ele mexe com a gente, ou aperfeiçoando a nossa vida, ou nos tirando fora por não permanecer em Jesus. E os ramos? Os ramos somos nós, aqueles que ouvem a palavra. Ok, os discípulos de Jesus. E o No caso, fruto? o fruto eu coloquei aqui que é a obediência, a prática da palavra de Deus. Ok. Ele fala aqui sobre o trabalho realizado, que nada pode fazer, ele diz, sem estar ligado a ele. Às vezes, pensamos em fruto em termos de pessoas acrescentadas, é uma possível aplicação disso, pessoas convertidas por causa do trabalho do discípulo, mas não é o único fruto possível em nossa vida. Sabemos que Paulo fala, por exemplo, do fruto do Espírito, as qualidades produzidas na vida de quem serve a Cristo. E aqui ele fala de fazer em nome dele, fazer ligado a ele, que seria o serviço, o trabalho realizado em serviço a Cristo. Ok, Emerson, obrigado. Depois eu volto para você com outras perguntas. Mas agora, pergunta 2 para Benita. Benita, seria possível um ramo ser cortado? E explique. Sim, seria possível se não permanecer em Cristo, seria lançada fora. Ok, exatamente. É possível, ele diz, versículo 2, que o próprio Pai pode cortar. E ele diz que os ramos que não produzem fruto seriam cortados. É uma coisa que reforça para nós a possibilidade de nos afastar do Senhor e perder a nossa salvação, porque não teria esse vínculo com a videira, e sem a videira não tem vida. Então, o ramo cortado fora estava em Cristo, mas não está mais. E assim sofre essa consequência do afastamento do Senhor. Pergunta número 3 para o Léo. O que seria necessário para permanecer na videira? Crer na videira ou crer em Cristo. Ok. Ele fala de crer e de produzir fruto, que é a consequência da nossa fé, o resultado disso. E quando cremos em Cristo, servimos a Cristo, vamos produzir fruto. E se não crer, não vai produzir fruto e não vai permanecer em Cristo. A outra coisa que ele comenta no versículo 10, que faz parte dessa fé também, é a fé obediente. Ele diz no versículo 10 que precisamos guardar os mandamentos de Jesus para permanecer na videira. Então faz parte da fé. Quem crê de fato em Cristo vai obedecer, vai produzir fruto. E quem não crê, não produz fruto e não obedece. Agora, vamos ler um pouquinho mais antes das próximas perguntas aqui. Inclusive, a próxima pergunta vai ficar para a Beca, mas Beca, deixa-me ler primeiro, do versículo 12 ao 17. João 15, do 12 ao 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ok, novamente Jesus tocando nessa questão de amor como ponto fundamental do serviço a ele. E falando sobre isso, Beca, qual foi o mandamento que Jesus deu aos apóstolos? Que eles amassem uns aos outros, assim como ele os amou. Ok, perfeito. E já temos comentado sobre isso quando ele falou que era um novo mandamento. E o significado dessa ideia de ser um novo mandamento foi lá em João 13, versículo 34, que ele falou sobre isso, e dando aí o entendimento aqui desse novo mandamento, e comentamos sobre isso, que foi com o exemplo de Jesus, o amor sacrificial que está por trás desse mandamento que ele apresenta aqui. E agora, ligando com isso, pergunta 5, Bruno, como ele mesmo deu exemplo para ser seguido em cumprimento desse mandamento? Jesus deu o exemplo maior de amor ao se sacrificar a própria vida pelos seus, por nós, e demonstrando esse amor na cruz. Ok. Ele fala aqui que não tem maior amor do que isso de sacrificar a vida pelos amigos, embora Jesus sacrificou a vida pelos inimigos. Então, nesse sentido, até levou para um nível maior ainda o amor. Romanos capítulo 5 faz essa observação que ele fez esse sacrifício, nós ainda sendo inimigos, pecadores, mas ele se sacrificou por nós. Um exemplo perfeito para imitar em nossas vidas de um amor que até se sacrifica para servir aos outros. Difícil isso, difícil nos esvaziar do nosso egoísmo, da nossa tendência de autodefesa para fazer sacrifício pelos outros. Mas é isso que Jesus ensina, e ensina perfeitamente por seu exemplo. Pergunta 6. Rosana, explique a distinção que Jesus fez entre servos e amigos aqui. Ele diz que eles eram amigos porque sabiam tudo. Jesus revelava para ele tudo aquilo que fazia, falava para ele sobre o Pai. Então, as coisas mais secretas, as coisas celestiais, as coisas divinas, ele havia revelado aos seus discípulos. Ele compartilha a vida com os amigos. Se fosse escravo, Sim. o escravo não precisa saber dos planos dele, simplesmente precisa obedecer por obrigação. Mas ele divide as informações, compartilha a vida, seus planos, a vontade do Pai com os discípulos, porque são amigos dele. Vamos agora para a pergunta 7, depois de mais uma leitura. Do versículo 18 ao 27, e depois Léo que vai responder a próxima pergunta aqui. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim.
E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ok, várias coisas nesses últimos versículos do capítulo aqui. E Léo, pergunta número 7, como os discípulos seriam vistos pelo mundo e por quê? Eles seriam vistos como estranhos, pois não são do mundo. Ok, exatamente. Eles não se encaixam no mundo. Seriam odiados pelo mundo por ser diferentes, como Jesus também é diferente. Se eles fossem iguais, ninguém ia odiar. Podemos lembrar que no capítulo 7, Jesus falou isso para os próprios irmãos dele. Ele basicamente falou, ninguém odeia vocês porque vocês são do mundo. Mas eles querem me matar porque eu sou contra o mundo. E agora os apóstolos também seriam contra o mundo, contra o pecado que domina neste mundo, como também nós. Então, ele coloca aqui esses motivos que eles não eram do mundo porque foram escolhidos por Jesus, como você falou, Léo. E também ele disse que o servo não é maior do que seu senhor. O senhor foi odiado, então os servos também seriam odiados. Mesmo princípio que se aplica até hoje em nossas vidas. Pergunta número 8. Emerson, é possível odiar Jesus e ainda agradar ao Pai? Não, no verso 23 ele fala, né, que aquele que aborrece também meu Pai. Cristo estava no Pai. Cristo ama o que o Pai ama. Se queremos agradar ao Pai, é preciso obedecer às palavras que Cristo nos deixou. Muito bem, porque quando nós não obedecemos, não amamos, e o outro lado disso é odiar. É um ponto importante e nós devemos lembrar, em termos da nossa evangelização, que isso é um alerta para as religiões que acreditam em Deus, mas não aceitam Jesus. E tem várias religiões hoje que acreditam em Deus, mas não aceitam Jesus como Filho de Deus, não aceitam Jesus como Deus, não entendem Jesus como, de fato, o nosso Salvador. E assim estão odiando não somente Jesus, mas o próprio Pai. É grave. Então, alguém que acha que pode ser salvo servindo a Deus, mas rejeitando Jesus, está se enganando. Jesus, como ele disse no capítulo 14, é o único caminho que leva ao Pai. Se rejeitar esse caminho, não vamos chegar ao Pai. Nunca. Ok, e pergunta número 9. Benita, como Jesus tirou as desculpas daqueles que o rejeitaram? Fazendo obras que mais ninguém fez. Ok, exatamente. Ele falou de obras inéditas que assim mostrou quem ele era, mostrou o Pai para todos, e assim ele falou que ficam sem desculpa, que ele deu evidência suficiente. É o mesmo princípio apresentado em outro aspecto em Romanos capítulo 1, quando Paulo faz o argumento que todo mundo fica sem desculpa pelo fato que Deus criou o universo. Ele deu evidência da sua existência, do seu poder, de atributos da sua divindade, e quem não busca o Senhor, quem não procura servir ao Senhor, fica sem desculpa e condenado por isso. Por esses motivos, devemos realmente ser honestos em avaliar as evidências e chegar à conclusão certa sobre Deus e sobre Jesus. E pergunta 10. Beca, quem daria testemunho sobre Jesus? O Espírito Santo, né, o Consolador, e também os próprios discípulos seriam testemunhas, pois eles estiveram com ele desde o começo do seu ministério. Ok, muito bom. O Espírito Santo queria enviar, ele diz, versículo 26, e os apóstolos que acompanharam desde o princípio também são testemunhas. E nesse sentido, a palavra testemunha tem a ideia de ser testemunha ocular. Eles tinham como ser testemunhas de fato. Nós não somos testemunhas nesse mesmo sentido. Nós podemos repassar as informações que nós temos nas Escrituras sobre o Senhor. Mas nós não acompanhamos Jesus como os apóstolos fizeram. Então, eles serviam como testemunhas oculares. Paulo faz uns argumentos baseados nisso em 1 Coríntios 15,
quando fala sobre testemunhas da ressurreição de Cristo. Ele fala dos apóstolos, fala de mais de 500 pessoas que viram Jesus de uma vez. Fala de ele mesmo sendo testemunho, porque ele viu Jesus no caminho para Damasco. E é nesse sentido, eram testemunhas oculares para comunicar sobre o fato da ressurreição de Jesus. Mas os apóstolos, mais ainda, porque acompanharam desde o início do ministério de Jesus. Ok, agora chegamos aos desafios da noite, e o primeiro dos desafios caiu para Rosana hoje. Rosana, sobre essa parábola da videira e os ramos. É correto usar essa parábola para justificar a existência de diversas denominações com doutrinas diferentes? E explique a sua resposta, sim ou não. Não, para mim, a parábola da videira e dos ramos serve exatamente para o contrário, para demonstrar que não pode haver várias doutrinas, e sim apenas uma. Por quê? Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, os discípulos são os ramos. Os discípulos são aqueles que guardam os mandamentos de Jesus, aqueles que o amam e guardam a sua palavra. Jesus falou disso muitas vezes e ainda vai falar nos próximos capítulos, até terminar o livro de João. Lá em 14, 23, ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Ela já identificou os pontos principais. Que Jesus fala que os discípulos, aqueles que são obedientes, são os ramos. E ele não falou de igrejas coletivamente como ramos, mas cada discípulo como ramo, e a necessidade de cada um ser obediente aos mandamentos. O julgamento do Senhor não é de grupos coletivos, mas de pessoas. E assim ele pode cortar fora um ramo ou pode manter aquele que permanece nele. O problema de usar isso para justificar denominações diferentes é que as denominações ensinam doutrinas diferentes. E algumas delas são doutrinas contraditórias aos ensinamentos de Jesus. E assim nós não temos como defender algo que discorda do próprio Senhor. Vamos ver aqui há 2 semanas, talvez, no capítulo 17, onde ele fala que ele quer unidade dos seus seguidores. Ele quer que fiquem nele e que mantenham a unidade uns com os outros. Ok, muito bom. Agora, pergunta número 12 para Bruno. Os discípulos de Jesus foram servos ou não? E explique. Então, embora os discípulos, eles eram servos, sim, mas embora eles fossem servos no sentido de seguirem e obedecerem a Jesus, a relação que Jesus tinha com eles era mais profunda, marcada pela amizade e revelação plena da vontade de Deus. Ok, então nesse sentido foram servos e amigos. Eu lembrei, lendo esses comentários de Jesus, lembrei da carta de Paulo a Filemon, onde ele pede para Filemon receber Onésimo de volta. Onésimo era escravo, mas ele falou, não receba como escravo, receba como irmão. E aqui a ideia é que Jesus tem esses servos, escravos, que ele fala sobre o relacionamento de servos e Senhor. Já falou sobre isso quando lavou os pés deles, lá no capítulo 13. E aqui nesse mesmo capítulo que estamos vendo, ele falou de amigos, versículos 14 e 15, vós sois meus amigos. Mas, no mesmo trecho, versículo 20, ele diz, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então, ele está colocando na categoria de servos. Então, a ideia aqui não é uma coisa ou outra, mas uma coisa como maior do que outra. São servos, mas mais ainda amigos. E não é isso que nós desejamos também. Queremos ser servos do Senhor, queremos ser obedientes. Devemos respeitar a palavra servo ou escravo, usado muitas vezes no Novo Testamento para nos identificar. Mas que privilégio que temos de ser amigos
de Jesus, ou irmãos de Jesus. Palavras que sugerem uma relação mais íntima com o Criador do universo. Que privilégio que ele oferece para nós, meros seres humanos, de ser amigos e irmãos, filhos de Deus, adotados para estar com ele para a eternidade. Que bênção que ele oferece para nós. Obrigado, Bruno. E agora a última pergunta da noite ficou para Emerson. Eu pedi aqui para usar as informações nos capítulos 13, 14 e 15 para explicar a relação de quem é maior e quem é menor entre as pessoas divinas. Então, o que você pode falar para nos ajudar com essa pergunta? E eu pesquisando assim, né, nos capítulos anteriores, 13, 14, 15, né? Então, eu coloquei aqui João 13, do 31 ao 32, que ele falou assim, né? Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Nessa parte eu achei uma unidade ali entre Cristo e Deus, porque tanto Deus glorifica Jesus, como Jesus glorifica Deus. Os dois têm o poder para glorificar ali. E no 14, no versículo 1, ele fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, né, uma semelhança muito grande entre crer nos dois, né? No versículo 3 do capítulo 14, eu coloquei aqui, e se eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu achei interessante isso, porque Jesus ele não fala que vos levarei para o Pai, mas ele fala, vos levarei para mim mesmo. Ou seja, é tão bom estar com o Pai quanto estar com Ele, né? Porque Ele estava no Pai, né? E no versículo 6 do capítulo 14, eu coloquei também, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele fala, né? Como se fosse assim, ninguém vai ao Pai, mas ele usa o verbo vem, né? Então, como denotando essa unidade entre os dois ali, mostrando que ele está no Pai, né? Uhum. Só que em João 13, no versículo 16, eu achei uma passagem que eu comecei a ficar um pouco na dúvida. E ele fala aqui, no versículo 16, que o enviado não é maior do que quem o enviou. Ou seja, vimos que quem envia é maior. Teve até uma pergunta sobre esse tema, né? Numa das perguntas. Aí eu continuei lendo, continuei pegando alguns outros versículos, né? E no João capítulo 14, versículo 28, ele fala assim, ouviste o que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então aqui a gente já percebe uma certa hierarquia, digamos assim, né? Que Uhum. ele diz que o Pai é maior que ele. Aí em João 14, 16, ele fala assim, eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E também no versículo 26, ele fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Então, esses dois versículos eu comecei a pensar: talvez só o Pai tenha esse poder para enviar, né? Só que aí eu já, no, no capítulo 15, no versículo 1 que a gente leu hoje, fala que eu sou a videira, meu Pai é o lavrador. Toda vara que dá fruto, atira e limpa. Só que depois ele mesmo fala que a palavra de Jesus limpa. Então, assim, é bem confuso, assim, mas só que a gente vê que ao mesmo tempo que ele fala que o Pai é maior, ele mostra que ele também tem o mesmo poder que o Pai, indiretamente, ali, se a gente for percebendo, né? Então, assim, já vimos que ambos são um, né? E João 15, 15 fala assim, tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer, né? E aí, quando eu falei que eu comecei a achar que só o Pai tinha poder para enviar, né? Em João 15, 26, ele fala: mas quando viu o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, ou seja, aqui quem envia já é Jesus, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então,
tipo assim, eu acho que eu vejo assim, que Jesus ele é tão humilde que ele fala que o Pai é maior que ele, mas só que ele também tem poder para enviar. Então eu vejo assim que quando Jesus fala que o Pai é maior que ele, é porque Jesus ele era muito humilde, né? Ele foi muito humilde na vida terrena dele. Então eu vejo que essa parte é mais uma humildade de Jesus, mas ele mesmo, ele era como o Pai. Ele e o Pai, para mim, não tinham assim um maior que o outro, né? E aí eu comecei a pensar sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, né? Será que o Espírito Santo é menor que os outros dois, né? E aí eu coloquei aqui, né? Outro Consolador. Quando ele fala outro Consolador, dá a ideia que, assim, que é assim como Jesus. Como Jesus é um com o Pai, eu tenho para mim que, né, o Espírito Santo também não tenha, né, essa relação de hierarquia. Aí eu coloquei que não há um maior entre os três juntos, em todas as. Os três são juntos em todas e qualquer qualidade. Não há uma hierarquia. Aí eu cheguei a essa conclusão aí. Pois. Ok. Ok, Emerson, muito bom. Você analisou vários dos textos que eu acho importante nisso. Deixa-me tentar completar um pouquinho a sua resposta e talvez dar uma interpretação um pouquinho diferente do que você acabou de falar. Ah, vamos por passos. E você citou os textos que eu já mostrei aqui na tela. Primeiro, que o maior envia o menor. É um princípio que Jesus apresenta no capítulo 13. Como você falou, o Pai enviou Jesus e Jesus claramente diz: o Pai é maior do que eu. Então, em algum sentido, ele diz que o Pai é maior do que ele. O Pai enviou o Espírito Santo, então o Pai seria maior do que o Espírito Santo. Ou seja, o Pai maior do que os outros dois. Como você falou, Jesus também enviou o Consolador, o Espírito Santo, que sugere que Jesus tem uma posição acima do Espírito Santo. E nisso eu vou sugerir que a maneira que normalmente falamos, quando citamos Pai, Filho e Espírito Santo, a sequência, por exemplo, de Mateus capítulo 28, que sugere uma ordem de autoridade. Eu posso até usar a palavra hierarquia, e sugerir Pai, Filho, Espírito Santo, numa hierarquia. Porém, ao mesmo tempo, existe uma igualdade. E para isso, deixe-me ligar dois outros textos do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 3. Ele diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Acho que esse ponto ajuda para entender duas relações que existem. O Pai e Jesus, e marido e mulher. Eu não sou maior do que a minha mulher em termos de valor, em termos de qualidade de ser. Nós dois somos humanos, temos o mesmo valor, porém, Deus me colocou numa posição de responsabilidade de ser cabeça e ela de ser submissa a mim. Não existe uma diferença de papel, de autoridade, mas não diferença de qualidade ou de valor. Poderíamos ver a mesma coisa em outras esferas de atividade. O presidente da República tem uma posição de autoridade sobre todos os outros, mas ele é homem. Em termos de qualidade de ser ou de valor como ser humano, é o mesmo valor de qualquer outro, mas ele tem uma posição de autoridade sobre nós. Então, a ideia aqui de uma autoridade não significa diferença de qualidade de ser, e nisso existe uma igualdade. Filipenses 2, versículo 6 até ajuda com isso, onde diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele é igual ao Pai, mas ele aceitou uma posição de submissão e sujeição e até de se esvaziou, vindo ao mundo e assumindo a forma humana. Então, acredito que a conclusão que chegamos, e João 13, 14 e 15 ajudam bastante com isso. Essa ideia que o maior envia o menor, coloca o Pai acima de Jesus e acima do Espírito Santo. Jesus também acima do Espírito Santo. Mas todos, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo Deus,
tem a qualidade, todos os atributos divinos. A sua conclusão também, Emerson, eu concordo com a conclusão quando ele fala de mandar outro consolador. Ele usa uma palavra que sugere outro da mesma categoria, do mesmo tipo. Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus é uma pessoa divina, o Espírito Santo é uma pessoa divina. E por isso que juntamos os nomes e encontramos os três juntos, várias vezes no Novo Testamento. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, em três pessoas, todos com a mesma qualidade da eternidade, mas uma diferença de autoridade entre os três. Essa foi a última pergunta da noite. Para a semana que vem, vamos estudar capítulo 16, se Deus permitir, onde Jesus anima os discípulos, falando novamente sobre a vinda do Espírito Santo, Consolador, para dar continuidade ao trabalho, e lembrando das palavras dele no capítulo 14, que ele não deixaria os apóstolos órfãos, iria mandar esse Consolador para estar com eles. E nós vamos ver várias coisas sobre isso no estudo da semana que vem, se Deus permitir.